Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. A expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão o espaço até a cidade que estiver em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo. E os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servir e para abençoar em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciões da mesma cidade, mais chegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não o viram. Se propício ao teu povo, Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo, Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, veja esta passagem das Escrituras Sagradas do livro da vida, a Bíblia, do capítulo 21, versículo 1 ao 9, de Deuteronômio, que o Senhor nos fala sobre esta passagem, a expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. O que é que se revela nessa passagem, meus irmãos e minhas irmãs? Veja, no início aqui, o Senhor nos diz: quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. Veja, meus irmãos, que estas determinações, quando acontecem, então, o Senhor fez essa determinação repassando para o seu escolhido para dar continuidade às determinações na face da terra, que quando ocorresse algum ato de aquele povo, que são povos de temor ao Senhor, são povos
da obediência ao Senhor, ele fosse passar naquela cidade que o Senhor determinou e encontrasse alguém caído já sem vida, então eles se afastasse e isolasse, né? Isolasse toda a área até que se achasse aquele que o matou. Então, o que acontece para que não tenha, né, nenhuma dúvida da passagem daquele povo, né, que ia passar por aquele local, não viesse a ter um ato, né, de inocência dentre aquele povo ali. Um ato, né, de acusação dentro daquele povo. Então, o que acontece? O Senhor mandou que o seu escolhido passasse para o povo, como deve ser feito, isolar e chamar os anciões e os sacerdotes e para fazer o juízo daquela vida que foi ceifada. Né? Então, nesta geração que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não muda. Veja que isto já vem desde o tempo da determinação que o Senhor nos determinou naquela geração, né? Desde aquela geração. Então são leis. São leis de determinações do Altíssimo. Quando alguma coisa acontecer com algum ser humano, né, que ele caia, né, e fique sem vida, né, diante daquela passagem ali, e não se achou o autor que fez o ato, né, um ato de violência contra o seu próximo, e ele caiu e morreu, e o autor sumiu, então o que é que o Senhor determinou? Que aquela parte ali onde está aquela vida que foi ceifada, ela tem que ser isolada. Ela tem que ser isolada até que se faça, né, todos os procedimentos para o julgamento e para o levantamento do ato e do autor do acontecimento de cefação daquela vida. Então, hoje é a mesma coisa, não muda. Hoje as determinações são as mesmas diante das leis, diante dos procedimentos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, olha, todo esse procedimento que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá e nos deu, e é uma determinações de estatuto perpétuo, que é por gerações e gerações, ela é progressiva diante das determinações do Senhor, porque ela tem que ser feita e tem que ser determinada e tem que ser cumprida perante as determinações do Senhor, para que tenha o julgamento do autor, né? Do autor que tirou aquela vida, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus e para com Deus, ele não se agrada diante de nada disso. Ele não se agrada diante de um ser humano tirar a vida do outro ser humano, tirar a vida do seu próximo. Porque o Senhor, ele nos concede a vida. Só ele é o dono da vida, ele que determina o tempo da sobrevivência na face da terra de cada um de nós. Então, quando um outro ser humano, que é também criação do Altíssimo, ele cefa a vida do seu semelhante, é desobediência ao Senhor. É desobediência ao Senhor e é um ato muito gravíssimo perante o Senhor. Bom, todas essas determinações que o Senhor fez e faz e hoje é nessa mesma geração que as determinações têm que ser cumpridas. Porque como o ato de violência, ele não é agradável aos olhos de Deus. Não é o ato de violência não é agradável aos olhos de Deus, porque o Senhor é amor, porém é justiça, mas o Senhor é o dono do amor, o Senhor é o dono da pureza, o Senhor é o dono do caminho, da realidade, da vida. O que é que ele nos fala? O que é que ele nos procede, nos dá esse procedimento de quê? De informar
para o outro semelhante às suas determinações, para que todos aquele que queira ouvir, que queira ver e que queira falar, ele ouça e ele veja e fale diante das determinações do Senhor, porque está tudo diante do livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Todo o procedimento, se cada um, veja, desde aquela geração e nesta geração em que nós estamos vivendo, se cada um de nós, num período de 10 minutos, de 24 horas, nós pegasse e começasse a ler os capítulos das Escrituras Sagradas, dando uma sequência de conhecimento de quem é Deus, de quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o amor, ele se purificava cada vez mais no coração de cada um. Porque a visão e o respiro e as palavras sempre seria de outro jeito, de outra maneira para com seu próximo. Veja, meus irmãos, que o conhecimento é o alimento da nossa vida. O conhecimento é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso corpo, é o alimento do nosso espírito, o conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque cada tempo que vai lendo e conhecendo as Escrituras Sagradas, mais ali vai se preenchendo em força, em amor, em poder, em determinações diante das missões do Altíssimo. Porque é tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Que leia as Escrituras Sagradas, que procure conhecer Ele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o Criador da maior criação em perfeição na face da terra, o ser humano, homem e mulher. Veja, o Senhor só quer isso. Por isso foi deixado na face da terra as Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Foi deixado. Foi deixado para todos conhecer quem é Deus. Veja, meus irmãos, procura ler, procura conhecer de cada passagem, que é um alimento tão maravilhoso, é um alimento de pura doçura, é um alimento de pura amor, de pureza, é um alimento de estruturamento da vida diária de cada um de nós. Ela nos dá fortaleza. As palavras, ela nos dá fortaleza para o dia a dia, né? Porque o dia a dia de cada um de nós são os dias, todos os dias são dias de guerra. Porque nós saímos para lutar, para conceder a vitória diante de tudo, diante do nosso trabalho, diante de estar resolvendo um problema, de todo o procedimento que a nossa vida, ela nos nos subencarrega de fazer essas determinações para conseguir a sua missão diante das suas vitórias. Veja, cada um de nós temos sempre aquilo para se resolver durante o dia. Então, todos os dias de nossas vidas, nós estamos guerreirando. Naquela época, se guerreirava o povo contra povo. Hoje, a gente se guerreia diante dos problemas, diante das conquistas, diante do dia a dia, da luta, do trabalho, né? Diante da vitória para resolver vários tipos de procedimento. Então, se nós temos, né, diante de tudo isso, né, a certeza do conhecimento das Escrituras Sagradas que o Senhor nos deixou para ter o conhecimento sobre ele e dizer, não, ele é único, ele é o poder, ele é o meu Pai e ele é quem me dá essas determinações. Então diga consigo próprio, Deus é único, adorar só a Ele, amar só a Ele, glorificar só a Ele e louvar só a Ele. E também, meus irmãos, cobrar só dEle.
Cobrar só dele, porque ele é o nosso Criador. Então, diante das determinações que nós estamos indo, diante dos seus procedimentos, temos que cobrar ele. Temos que cobrar ele para que ele nos dê o entendimento daquilo que a gente está precisando. E diante da fé, diante da esperança, diante da certeza, se mantenha. Se mantenha, porque a vitória, ela é certa para com o Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, nada que a gente antecipe diante daqueles procedimentos não vai adiantar. Vamos louvar, glorificar e clamar e cobrar do Senhor para todos os dias diante dos nossos procedimentos diários de problema e outras coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, que cada um fizer isso diante desses procedimentos do Senhor, diante das Escrituras, diante da fé, com certeza e com pureza, sim, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. O nosso peso das costas, do corpo, da mente, ele vai acabar. Sim, ele vai acabar. Por maiores problemas que estejamos passando, ele vai acabar. Porque tem certo tipo de problema que pesa o nosso corpo. Por quê? Por que pesa o nosso corpo? Pesa o nosso corpo, pesa as nossas costas. Parece que a gente está levando uma mala, uma mala tão pesada, né, que a gente se sente fraco. Né? A gente se sente diante de uma fraqueza, mas é uma fraqueza espiritual. Por quê? Porque a gente está elevando o nosso pensamento diante dos procedimentos, que é uma passagem na face da terra. Não, quando a gente passa a ter o conhecimento, a ter a certeza e colocar a fé à frente de tudo, diante do amor para com o Senhor e na certeza de que a vitória é certa, essa carga, essa mala que a gente carrega diante de nosso corpo, nas nossas costas, ela é eliminada, certo? Porque a certeza já foi dita diante do Senhor. Andarás, perseverais e manterás a tua fé perante o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, porque a vitória, ela é certa. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos seguir o nosso procedimento diante das Escrituras para conhecer o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos.